Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero trazer para você uma forma de você estimar e comparar rentabilidades, seja de investimentos que rendem um percentual do CDI, né, ou também a nossa taxa Selic, e os investimentos que rendem inflação mais uma taxa fixa. Hoje, por exemplo, no momento que eu gravo essa aula para você, em fevereiro de 2025, nós nos encontramos com as maiores taxas de juros, por exemplo, na renda fixa IPCA+, dos últimos 9 anos. E afinal de contas, é momento da gente aproveitar e investir em renda fixa atrelada à inflação? Ou é momento da gente atrelar a rentabilidade dos nossos investimentos àquele tipo de renda fixa que rende um percentual do CDI ou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia? E eu vou te mostrar hoje o porquê que no curto prazo existe um investimento que é melhor do que outro e o porquê que no longo prazo tem um desses investimentos que vai render mais, que vai botar mais dinheiro no seu bolso. Então me acompanhe até o fim. E é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de investir em renda fixa, a gente tem vários tipos de taxas de juros que vão fazer o nosso dinheiro render. Você tem aqueles investimentos que se chamam, por exemplo, pós-fixados, que rendem como o Tesouro Selic, ou que rendem um percentual do CDI, como, por exemplo, um CDB que rende 110% do CDI. Ou a gente tem os investimentos que rendem o IPCA, que é um índice que mede a nossa inflação oficial medida pelo IBGE, mais uma taxa fixa, como, por exemplo, um título do Tesouro IPCA+. E sempre quando a gente vê tantas opções de investimento, muitos de vocês ficam sem saber qual que é o melhor para investir agora, sobretudo agora em 2025, que a gente tem as maiores taxas de juros da renda fixa dos últimos anos, né? Graças a uma Selic, que hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, se encontra em 13,25% ao ano, mas vai atingir pelo menos 15% ainda no primeiro semestre de 2025, uma taxa que não era vista desde o ano de 2006. E aí uma Selic tão alta quanto essa, ela vai majorar, aumentar as taxas médias de rentabilidade paga por todos os investimentos de renda fixa. E é por isso que 2025, então, será o ano da renda fixa. Mas, afinal de contas, para eu tomar uma decisão agora, eu tenho dinheiro para investir. Vou atrelar o meu dinheiro, investir ele numa renda fixa Selic, um percentual do CDI, ou uma renda fixa IPCA+. E olha só, pessoal, quando a gente vai sempre tomar esse tipo de decisão, nós precisamos fazer projeções, estudos futuros, do quanto será a taxa CDI futura ou a Selic futura e do quanto será a inflação futura. Isso porque quando você investe em uma renda fixa pós-fixada que rende um percentual do CDI, ou uma renda fixa que rende a inflação, o seu dinheiro vai render, né, o acumulado da Selic futura, o acumulado do CDI futuro, o acumulado da inflação futura mais a taxa que você contratou. Então a gente precisa fazer esse exercício de projeção com base em um documento que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, que se chama Boletim Focus. Né? Lembrando que o CDI ele é uma taxa que anda juntinha com a Selic. Hoje a Selic se encontra em 13,25% ao ano, o CDI se encontra em aproximadamente 13,15% ao ano. E a inflação é apurada mensalmente pelo IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E se a gente for analisar as projeções do Boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado agora na última semana de fevereiro, vou colocar essa projeção aqui para você, veja que o próprio Banco Central já estabelece, que é um consenso de mercado, que nós teremos uma Selic a 15% agora em 2025. Então, se a Selic vai atingir 15% em 2025, né, os seus recursos, o seu investimento que está rendendo, né, ali a base da Selic vai passar a render 15% ao ano a partir do momento em que atingirmos esse patamar. E aqui a gente tem outras informações também, né, que a inflação medida pelo IPCA, nós temos uma projeção feita pelo Banco Central de que ela vai ficar ali em torno de 5,6%, 5,7%, né? Hoje a projeção que é feita é 5,65%, para os 12 meses de 2025. E aí com isso a gente consegue já ter algumas estimativas. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um CDB de liquidez diária, que rende 100% CDI, né? Pensando que a nossa Selic vai chegar a 15%, né? E o CDI ele sempre anda juntinho com a Selic, a gente vai ter um retorno aproximado como esse num CDB de liquidez diária. Agora, se por exemplo a gente pega e investe o nosso dinheiro num Tesouro IPCA+, que hoje ali, por exemplo, o Tesouro IPCA 2029 está rendendo aproximadamente inflação IPCA mais 7,3%. Se a gente fizer uma continha de padaria, né, e somar esse 7,3% mais 5,65%, que é a projeção da inflação pelo prazo de um ano, nós vamos chegar a uma taxa de 12,95%. Como a gente está falando de juros compostos, acaba que essa taxa efetiva aqui final, ela acaba sendo um pouquinho maior. Mas só para você ter uma ideia de comparação, veja que o investimento que rende um percentual do CDI, e aí nós estamos comparando, né, um CDB de 100% CDI com o Tesouro IPCA+,
veja que em termos anuais, né, dentro do prazo dos próximos 12 meses, a renda fixa que rende um percentual do CDI, ela vai acabar te entregando uma rentabilidade melhor. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a maior taxa Selic, né, vista desde 2006, e a inflação, apesar de estar em patamares também extremamente elevados, a gente tem um desnível, né, de que a inflação ela não consegue acompanhar a Selic, ainda que ela tenha uma taxa, né, que acompanha a inflação de IPCA mais 7. Então, como a gente está com uma taxa Selic e, consequentemente, um CDI historicamente muito elevados, ainda que a nossa inflação hoje, no curto prazo, esteja elevadíssima, a gente consegue ter, para o prazo de 1, 2 anos, né, um desempenho melhor de investimentos atrelados ao CDI do que a inflação. E, via de regra, é isso que sempre acontece. Eu vou utilizar aqui o site Mais Retorno para a gente comparar o desempenho de 100% do CDI mais a taxa de IPCA mais 7 ao longo do tempo. E veja que quando a gente utiliza, né, a projeção de um ano e a gente vai comparar o retorno fornecido, né, por uma renda fixa IPCA mais 7 versus 100% do CDI, veja que a rentabilidade em um ano desses dois tipos de renda fixa, eles são muito parecidos. Né? Acaba que aqui tem uma diferença muito pequena de retorno. E isso, né, pensando, esse gráfico ele traz a projeção para nós com base no passado, né, e não no futuro. Então, se a gente pegar os 12 meses anteriores a 2025, no qual tanto o CDI quanto a inflação, né, eles estavam um pouquinho menores, mas o CDI estava bem menor em 2023 e 2024. Se a gente faz esse tipo de projeção, a gente vai ver que a diferença é muito pequena. E com o CDI que vai disparar em 2025, a gente tem que essa diferença ela vai se reduzir muito mais. Agora, se a gente olha para um prazo um pouquinho maior de 3 anos, veja que também a diferença ela continua muito acirrada entre você optar por uma renda fixa que rende um percentual do CDI e você optar por uma renda fixa IPCA mais 7%. Agora, se a gente desloca, se a gente amplia essa nossa comparação por esse outro gráfico aqui do site Mais Retorno, que mostra a diferença entre a rentabilidade de uma renda fixa que te paga IPCA mais 7% ao ano e uma renda fixa que te paga 100% do CDI, veja que agora, né, a diferença ela se tornou considerável. O que nos leva à seguinte conclusão, com base na observação dos fatos. Para até 3 anos, né, principalmente em momentos em que a gente está batendo recordes de taxa Selic, que a gente está no ciclo, né, no final do ciclo de alta da Selic, como a gente se encontra agora, né, veja por esse gráfico aqui que mede o histórico da nossa taxa Selic dos últimos 10 anos, que de fato a gente está caminhando para um topo do ciclo de alta da Selic. Num momento como esse, né, que a gente se encontra, o ideal é, para até 3 anos, se você tem um dinheiro que você quer investir para até 3 anos, que você opte, né, majoritariamente por uma renda fixa atrelada ao CDI, que rende um percentual do CDI, né, porque o CDI vai bater 15%, ou até mesmo uma renda fixa pré-fixada para até 3 anos, que renda ali pelo menos 13% ou 14% ao ano para você travar a sua rentabilidade em taxas muito boas. E é exatamente isso que eu venho recomendando para os meus alunos do curso Mapa do Tesouro. Se você quer investir para até 3 anos, hoje as melhores opções são uma renda fixa que rende um percentual do CDI ou uma renda fixa pré-fixada, pagando ali uma taxa de pelo menos 13% ao ano na renda fixa pré-fixada, ou uma taxa de pelo menos 100% do CDI numa renda fixa pós-fixada, né, que não tem isenção de imposto de renda. Se a gente pensar na isenção de imposto de renda, né, uma renda fixa ali que paga 94%, 95% do CDI, já é excelente. Mas se você tem disponibilidade e objetivo para investir para prazos mais longos, superiores a 3 anos, preferencialmente acima de 5 anos, né, a renda fixa IPCA mais 7% é uma renda fixa que vai bater o CDI no longo prazo e também taxas pré-fixadas. Então, por exemplo, se você tem um objetivo de aposentadoria daqui a 5 ou 10 anos, sem sombra de dúvidas, você optar por uma renda fixa IPCA+, como a que é paga nos títulos IPCA+, do Tesouro Direto, ou também os títulos Renda Mais, oferecidos também via Tesouro Direto, sem sombra de dúvida, é a melhor escolha. E é exatamente esse racional que eu desenvolvi ao longo da aula com você, que eu consolido, né, eu trago num resumo dinâmico para você, nesse mapa mental de alocação de investimentos de renda fixa, né? Inclusive, se você quiser baixar, ter esse material com você para te orientar na tomada de decisões, basta você acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse link vai te direcionar para uma conversa do WhatsApp com a minha equipe de suporte e aí você vai, então, iniciar uma conversa e vai receber esse mapa mental via WhatsApp. E aí, nesse mapa mental de alocação de renda fixa, o que eu falo para os meus alunos e quem me acompanha é exatamente isso. Se a gente tem um horizonte temporal de até 3 anos para investir, que é o que está indicado aqui, e nós estamos no final do ciclo de alta da Selic, o ideal é investir em renda fixa pré-fixada e pós-fixada. Mas se você tem um horizonte temporal, por exemplo, de mais de 5 anos, sem sombra de dúvida, Tesouro Renda Mais, Tesouro IPCA+,
são as melhores opções. Então pense sempre nessa observação que eu trouxe para você. Se seu objetivo é de curto prazo, num momento como hoje, em que a gente está caminhando para a maior Selic, né, vista desde 2006, renda fixa pré, renda fixa atrelada da CDI são as melhores pedidas para até 3 anos. Agora, se você tem objetivos longos, a renda fixa e IPCA+, sobretudo com as taxas atuais que estão sendo oferecidas de IPCA+7, são imbatíveis. E eu espero que agora, então, eu tenha sanado a sua dúvida sobre onde investir, a depender aí do horizonte temporal que você tem o seu dinheiro para aplicar. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.